A primeira coisa que eu quero te perguntar, francamente, é se tu gostas da atuação do Bruno Alves. Comenta aí sim, não, deixa aí nos comentários. E aí tu vai fazer eu faço essa pergunta pra ti, tu me faz a pergunta: "Ah, Nicolas, mas por que tu estás perguntando isso?" Bruno Alves possivelmente iria sair do time? A gente vai comentar sobre isso hoje. Mas caso você não me conheça, meu nome é Nicolas Corrêa, é um prazer tê-lo aqui comigo, tá bom? Deixa o like, inscreva-se, tá bom? E tá, vamos lá para as notícias. A primeira coisa que eu queria comentar contigo, cara amigo, é o seguinte, né? Saiu um stories ali, né? Do Pimpão ali no Clube do Remo. Recente, tá? Eu tô gravando esse vídeo, alguns minutos ele postou ali, treinando ali nas dependências do Clube do Remo. E tu perguntas, né? Mas, Nicolas, o Pimpão ele não foi mandado embora, né? O Pimpão, o Fernandinho, o Pazetti, o Laílson, o Kevin, eles não foram mandados embora? Sim, mas tem contrato, né? E muitos torcedores eles se espantaram. Por que o Pimpão ainda está nas dependências do Clube do Remo, né? Tá treinando inclusive com a sua filhinha ali, tá? Mas o que chega pra gente é o seguinte, ó. Os jogadores foram afastados, né? A notícia que chega. Não liberados. Eles foram. Os jogadores, tá? Esses cinco foram afastados, não liberados, tá bom? Até porque estão em negociação para deixar o Clube do Remo. Porém, o Clube do Remo não vai contar com eles por restante da temporada. Ou seja, o Clube do Remo tem os jogadores ali nas dependências. Provavelmente está pagando o salário ainda dos jogadores, mas não vai contar com eles para a temporada, né? Tem Bem, isso foi o que foi dito, né? Isso é o que foi dito. E aí estão em negociação para possivelmente rescindir algum contrato, tá? Regularizar alguma multa, para que no futuro a gente não tenha, como já teve no passado, tá bom? Ali dívidas trabalhistas altas, porque o clube, a instituição, em tese, não cumpre o contrato, tá bom? E ali o jogador sai sem ter um acordo mútuo ali e joga o clube na justiça e acaba deixando o clube mais endividado. Então essa forma sai até mais em conta para o clube do Remo, tá? Mas, respondendo a pergunta objetivamente dos senhores, os jogadores foram afastados, ainda não liberados. Entretanto, esses jogadores não mais aparecerão nesse restante de temporada, né? Nessa possível Copa Verde, que haverá, se houver, né? Queriam fazer aquela Copa Verde dos Campeões, né? A Série C e tudo mais, enfim. Não estarão mais aí jogando pelo Clube do Remo, mas ainda estão nas dependências do clube, estão treinando, né? E o Pimpão postou stories, né? Que é meio estranho, desculpa, eu vou dar minha opinião agora, que é meio estranho, o jogador foi dispensado pelo clube, ainda tá postando ali stories com... Nada contra, mas me parece meio estranho. Tu concordas com isso? Tu discordas, né? Tem uns que podem concordar, falar, não, não, é normal, continuar postando as coisas com o clube e tudo mais. Eu acho meio estranho, tá? Era com a filha dele, tudo bem, sem problema. Mas ainda assim com a camisa do Remo, nas dependências, ok, não sei, isso me parece meio estranho. Claro que ele tem o direito de treinar ali e tudo mais, mas ele não faz parte mais, né? O clube tá. A forma que ele saiu foi meio vergonhosa, então me parece um pouco vergonhoso isso também. Tu concordas? Deixa nos comentários. Mas não tem nenhum problema. Querendo ou não, é só uma pontuação aqui. Não que o jogador seja proibido de fazer esse tipo de coisa, não, ele faz se ele quiser. Mas me parece, Nicolas Corrêa, estranho. Outra coisa que eu queria comentar com os senhores é o seguinte: Neto Pessoa foi ali pra Arábia, né, se eu não me engano, jogar em um clube árabe, né, ali pro Oriente Médio. E saiu, mas muitos torcedores eles gostariam que o Neto Pessoa ele continuasse no clube do Remo após a Copa Verde. E aí eu vou te perguntar, cara, tu gostarias que o Neto Pessoa tivesse permanecido após a Copa Verde no clube do Remo para jogar essa Série C? Pois é, mas ele viu uma proposta ali melhor, eu acho, no quesito financeiro, né? E foi para lá. Mas a notícia que nós temos é que o Neto Pessoa está voltando, não para o Clube do Remo, mas para o Brasil, tá bom? O Neto Pessoa está voltando. Aliás, eu vou te fazer essa pergunta aqui também. Além disso, né, tu me respondas aí se tu gostaria que ele tivesse permanecido. Tu gostarias que ele voltasse, né? Deixa aí nos comentários, né? A gente sabe que a Copa Verde é um nível menor e tudo mais, né? E outra, ele até perdeu o pênalti ali naquela passagem dele lá pelo time, né? Que ele foi após passar pelo Clube do Remo. Até perdeu o pênalti, parece que não fez uma passagem muito boa, né? Então nada garante aí que ele, se ficasse também, faria uma boa passagem, continuaria uma boa passagem no Clube do Remo, né? Mas ele assinou aí, vai jogar o Brasileirão Série B, tá bom? Vai jogar pelo Vila Nova, tá? Vai jogar a Série B pelo Vila Nova, o Neto Pessoa.
E aí eu te pergunto, né? Tu gostaria que ele voltasse? Eu particularmente acho que, por mais que erre bastante, o Brenner é um bom jogador. Essa é a minha opinião. Tu discordas? Concordas? E eu já trouxe em diversas lives aqui, nas poucas lives que eu fiz, na verdade, em alguns vídeos também, que na minha opinião o Brenner é um jogador muito completo, né? Eu comento isso sempre que eu posso com alguém quando a gente toca no nome do Brenner, né? Porque tem uns que falam aí, o Brenner é ruim. Tu sabe, a pessoa que disse isso sabe que eu tô falando exatamente pra ela. Mas, enfim, aquele papel, até que um inscrito comentou aqui, ele faz muito bem um papel de pivô. E é exatamente isso, eu concordo. Mas, vamos lá. Por que eu perguntei pra vocês, né, se vocês gostariam, se vocês gostam do jogador Bruno Alves, né? Primeiramente, nós temos aqui, né, o ranking, né, nessa temporada aí de garçons, né, que tá escrito de garçons do Remo, mas aqueles que deram assistências, né, no clube do Remo. E aí a temporada, a gente fala do Paraense, a gente fala da Copa do Brasil, a gente fala da Série C, e vamos ver esses jogadores que deram mais assistências, tá? Então nós temos alguns, eu vou começar do primeiro até o último aqui. E o primeiro é justamente o Bruno Alves. Adivinhem quantas assistências? 4 assistências do jogador. Então um jogador que serve ali. Bem, a gente teve muitos jogos, né? Paraense. Acho que somando as assistências com os gols, né, que o Bruno Alves fez pelo clube do Remo, é um dos melhores jogadores que a gente tem nessa temporada, é minha opinião agora. Entretanto, os jogadores que a gente tem nessa temporada não são ótimos, né? Pelo menos, não estou falando de qualidade dos jogadores, mas no nível de dar assistência, de fazer gol, eles não estão conseguindo fazer o esperado, né? Não estou falando que eles são ruins também, né? Porque alguém pode vir e falar, mas tu falou que o elenco era bom. Sim, mas não adianta ter um elenco bom se eles não conseguem executar aquilo que é proposto, sabe? Acontece muito de jogador ser bom e não conseguir executar, né? Enfim, o Ricardo Luz aqui nós temos em segundo. Você que critica o Ricardo Luz aí, 3 assistências, tá? Eu não vou passar pano pro Ricardo Luz aqui, então vou até passar o nome dele. O Marco Antônio, e esse jogador aqui, o Marco Antônio, que inclusive entrou na última partida, é um jogador que eu não defendi, né? Às vezes eu falo, eu sempre defendi, mas não defendi. Mas via um certo potencial, ainda vejo um certo potencial no jogador, né? Eu sempre pontuo que ele perde muitos gols, isso é verdade, perde muitos gols, mas é bom pra dar assistência, tá? Pelo menos é isso que eu acho do jogador. E o jogador deu 3 assistências, tá bom, nessa temporada. Depois vem o Eric Flores com 2, Pingo com 2 assistências, eu não consigo lembrar essas 2 assistências do Pingo, vocês colocam aí nos comentários. O Leonan deu 2 assistências, o Shoa deu 2, o Daniel Felipe, zagueiro, deu 1. O Marlon deu uma assistência, o Rony, né, lateral direito, que não tá nem sendo relacionado agora, porque nós temos Ricardo Luiz Celcinho, é o garoto Rony, deu uma assistência. O Vanilson, né, deu uma assistência naquele jogo contra o Ipiranga. E o Brenner também deu uma assistência, eu creio que foi nesse último jogo agora, né, contra o Atlético Cearense. Aí nós temos então o Bruno Alves encabeçando ali a lista, né, 4 assistências, alguns golzinhos. E sai a seguinte notícia hoje, eu vou ler pra vocês aqui pra gente ficar inteirado, tá bom? O Brusque, lembra do Brusque? O clube, só pra contextualizar aqui, o clube do Remo foi atrás do Bruno Alves e tirou ele do Brusque. Enfim, pegou o jogador ali que estava jogando no Brusque, tá? Inclusive, o Bruno Alves enfrentou a gente, o clube do Remo, ano passado, né? Inclusive deu uma assistência pro Jansen fazer um gol contra, né? O Bruno Alves, enquanto estava ali no Brusque, deu uma assistência pro Jansen fazer um gol contra, né? Você pode chamar isso de assistência. Mas, enfim, o Brusque, né, que tá na Série B, que é o ex-clube do Bruno Alves, quer ele de volta. Então a notícia é o seguinte: Brusque quer Bruno Alves de volta. Peça importante do Remo na temporada, com 7 gols em 27 jogos, o atacante Bruno Alves é alvo do Brusque, né? Seu ex-clube para a sequência da Série B. O clube do Remo tira ele do Brusque, ele vem pra cá, né? Até porque o Brusque não pretendia mais contar com ele, é isso que eu tava vendo pelo menos, e agora quer ele de volta, né? E aí, cara, eu quero que tu deixe tua opinião. Tu acha que o jogador faria falta caso saísse? Tu acha que o jogador deve permanecer no clube do Remo? E além disso, tu acha que ele vai aceitar essa proposta? Né? Tem alguns jogadores que recebem proposta de clubes da Série B, mas não vão, né? Se eu pegar, por exemplo, um jogador do rival, eu acho que foi o José Aldo, né? Que a Ponte Preta estava querendo o jogador, ele preferiu ficar. Enfim, se o clube do Remo fizer uma boa proposta pro jogador, ele pode ficar. A gente sabe que esses jogadores hoje em dia são mercenários, né? Eu acho que qualquer pessoa hoje em dia, na verdade, ela vai para onde ela consiga ter uma estabilidade maior e ali uma melhoria financeira, né? Então acho que nem
para dizer mercenário, posso ter sido infeliz aqui, mas ela busca uma melhoria financeira, né? Mas se o clube do Remo fizer uma boa proposta, o jogador pode permanecer. Mas aí a minha pergunta para ti é o seguinte: tu acha que o jogador deve permanecer? Tu acha que o clube do Remo deve lutar para manter o jogador no elenco, né? E eu não sei se o clube do Remo tem algum contrato aí muito alto com o Bruno Alves, mas se o Bruxi quiser, ele vai ter que cumprir esse contrato também, né? Enfim, um vídeo bem curto, bem rápido, normalmente é 20 minutos, 15 minutos, hoje só esses minutos aqui, para falar a respeito dessas tais questões com os senhores. Deixa o like, se inscreve, tá bom? Te vejo no próximo vídeo, caso você queira acessar o meu outro canal, tá bom? Que eu criei recentemente ali, de futebol no geral, vai estar aparecendo aqui, ó, provavelmente em 2 telas aqui para vocês acessarem um desses 2 vídeos, ou aqui no meio mesmo o canal, tá? Te vejo no próximo vídeo, tchau!